rocha quase, né? Mas era como se fosse essa parede aqui de pedra, eles cavavam ali, faziam, já estava preparado esse buraco, né? Já estava tudo muito bonito. Era como se fosse assim, né? Uma abertura. E aí eles rolavam uma grande pedra para ninguém mexer. Então colocaram uma grande pedra. Ainda, sabe o que eles fizeram? Eles colocaram selo, porque sabe aqueles inimigos de Jesus que não acreditavam que Jesus era Deus? Eles diziam, olha, os discípulos dele vão acabar roubando o corpo de Jesus e depois ele ressuscitou, porque ele via falando aí que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Então eles foram lá, pegaram o selo do rei, colocaram lá na rocha, porque ali era um símbolo de que ninguém podia pegar ali. E ainda colocaram o quê? Guarda. E falaram, vamos colocar guarda, para ficar vigiando aí. E sabe, criança, a Bíblia diz que de fato Jesus cumpriu o que ele tinha dito. Ele disse, olha, eu vou morrer e ressuscitar por você. Depois de 3 dias eu vou fazer isso. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que um dia, no 3º dia, teve um terremoto. Os guardas ficaram morrendo de medo, porque eles caíram de tanto medo. Sabe o que aconteceu? A pedra, ela foi removida. Sabe o que aconteceu? O túmulo foi aberto. Os lençóis de linhos agora estava vazio. Jesus não estava mais lá. Jesus havia ressuscitado, porque Jesus morreu e ressuscitou por você. Essa é a maior história que já foi contada. Jesus vive. E sabe o que aconteceu, crianças? A Bíblia diz que logo de manhã cedo, naquele domingo, no 3º dia, as mulheres, Maria Joana, Maria Madalena, elas foram apressadas, porque era costume delas pegarem os óleos, os perfumes para passar no corpo do morto. Pois elas imaginavam isso, né? Aí quem vai abrir, quem vai remover aquela pedra, para que a gente entre e encontre o corpo de Jesus. Mas sabe, crianças? Quando elas chegaram lá, todo mundo já estava perto. Jesus ressuscitou. Essa é a maior história que já foi contada. Jesus vive. Isso mesmo. E a Bíblia diz que os anjos apareceram para aquelas mulheres e falaram para elas, olha, vamos anunciar. Anuncie para todo mundo que Jesus vive. Que Jesus morreu e ressuscitou por você. Que eu imagino que elas contaram para Pedro. E a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele foi se encontrar com Pedro. Olha que legal. Jesus não esqueceu de Pedro. Jesus não havia ficado zangado com Pedro porque Pedro tinha negado. Não. Por quê? Porque Pedro é amigo de Jesus. Pedro cria em Jesus. Então, quando você é um filho de Deus, Deus está pronto para perdoar você. Deus está pronto, se você confessar, perdoar os seus pecados, assim como Pedro. Então, depois Jesus conversou com Pedro. Ele já passou 40 dias, tá? Se encontrando com os discípulos, comendo com os discípulos. E sabe, crianças? Ele tinha um corpo ressuscitado, né? Diferente. Ele podia entrar nessa sala sem precisar passar pela porta. Olha que incrível. Ele podia ir de um lugar para o outro sem precisar passar horas andando. Era rápido, porque o corpo de Jesus era agora diferente, era um corpo glorificado. E depois de 40 dias, a Bíblia diz que Jesus ele foi lá para o Monte das Oliveiras. Ele reuniu todos os seus seguidores. E aí a Bíblia diz que ele deu um recado para os seus seguidores. Ele disse, olha, vocês têm que ir por todo mundo, todo lugar que vocês forem. Você deve contar essa história. Você deve contar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você. Foi por isso que Jesus veio. E nessa Páscoa, é essa história que você tem que contar. Ela é a maior história que já foi contada. Isso, é essa história que você tem que contar. Jesus vive. E a Bíblia diz que Jesus, ele deu um recado para os
voltar. E ele vai voltar. Ele está lá agora. Ele disse que ele ia e ele ia preparar o lugar. E quando ele terminasse de preparar o lugar, ele ia voltar. Olha que maravilha. Então, já faz muito tempo que Jesus foi. Pode ser qualquer momento que Jesus vai voltar. E a gente tem que estar ansioso para ele vir, sabe? Para ele nos levar para esse lindo lugar chamado céu, onde não tem tristeza, não tem dor, onde não tem doença, onde não tem guerra, onde a gente vai poder viver eternamente, onde a gente vai ter um corpo igual ao de Jesus, né? Um corpo glorificado, sem ruga, não precisa colocar botox, né? Não precisa colocar nada. Nós vamos estar um corpo glorificado. E a Bíblia diz que Jesus quer que um dia você esteja lá também. Por isso que ele veio morrer e ressuscitar por você. Lembra do versículo que a gente memorizou? Em 1 João 5:11, que diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aí o 12 diz assim, ó: aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então hoje, você, menino e menina, você quer ter a vida de verdade? A vida eterna? Uma vida que te dá direito de você ir lá para o céu, morar com Deus, de você ficar livre dos seus pecados e nunca mais ficar separado de Deus para sempre? Se você quer fazer isso, a Bíblia diz que quando você crê que Jesus morreu e ressuscitou por você, sabe o que acontece? Seus pecados são perdoados. Lembra que Jesus já levou todo o seu pecado na cruz. Ele pode fazer isso hoje para você. Então eu vou pedir para todos vocês que estão aqui, baixar sua cabecinha, fechar seus olhos. E você pode pensar se você quer ter essa vida eterna. Se você quer ter essa vida eterna, ter